que tá o meu áudio? Tá aceitável? Tá Tá, gostosinho? tá gostosinho. Tá gostosinho. Você é doido. Então vamos lá. Mais uma vez, sem começar daquele jeito fenomenal. Quanto tempo, senhores? Quanto tempo? E eu não estou solitário dessa vez. O Monark não está aqui, mas esperamos a presença ilustre dele. Mas eu estou com ele, Cacique Samar. E aí, Cacique? Mentira, da Tebaiô não dá, não pode copiar os amigos. Mas aí que tá. Cara, foi, foi bacana. A virada de ano foi bacana, sim. Foi legal. Muitas coisas boas têm acontecido, na verdade. Um rapaz entrou em contato comigo lá do querido, minha querida Paranã, como dizia o grande Dalborga, e tá divulgando lá um rito tridentino que tá acontecendo numa paróquia lá do Paraná. Esqueci o nome da cidade, mas eu prometo que eu vou colocar aí. Vou tirar o print da conversa, porque foi uma. Ele pediu, né? Que eu fizesse isso, recomendasse essa paróquia que celebra a Missa Tridentina lá no Paraná. E de repente, quem nos escuta, algum ouvinte aí do Paraná, se interessa e pode se incluir lá. Quem sabe eles formem uma comunidade católica. Quem sabe, né? Então, prometo que vou colocar aí o print da minha conversa com ele no Instagram, divulgando a missa tridentina lá. Eu fico feliz, porque às vezes a gente pensa que a gente só fala pra. A nossa fala não atinge as pessoas de fato, a gente não planta boas coisas, mas é um ouvinte aí que elogiou o nosso trabalho. O cara frequenta a missa tridentina e está buscando pessoas que têm interesse em frequentar missas celebradas como o rito, vamos colocar rito de sempre, né? Mas a gente sabe que houve pequenas alterações, né? Isso é uma coisa que o professor Gugu fala. Entre quando Jesus Cristo subiu aos céus, a missa que foi celebrada uma semana depois já tinha alterações, né? Já tinha Óbvio, outra, já. Sim. obviamente que não, olha só, não estou dizendo que o que se apresenta aí nas renovações carismáticas é algo natural, aceitável, né? Não estou falando isso, né? Até porque se você vê, isso é uma coisa até que talvez a gente possa falar no futuro, que é como a mudança, até nisso a mudança foi muito rápida, né? Se você pegar uma senhorinha lá que ainda frequentava missas tradicionais e a missa que foi celebrada na semana que vem, não tinha muita diferença, né? Agora, se a missa que sua vovó frequentava na juventude dela e a que ela frequenta hoje na missa nova, É ela não consegue, diferente. ela não consegue É ver. Uma diferente. vez eu peguei um Uber com a senhora, ela falou isso, né? Eu tava levando a minha esposa e eu numa paróquia e ela falou que, nossa, eu frequentava a missa tridentina nessa paróquia, que o rito em latim, isso quando ela era pequena, né? Então, tem aí o espaço temporal aqui de uns 30 anos. E se ela entrar na paróquia agora e ver uma missa celebrada na mesma paróquia que ela frequentava 30 anos atrás, ela não reconhece. A estética mudou, né? E a forma como o rito é celebrado de maneira geral ficou muito protestante, né? Temos essa novidade aí em relação aos ritos, quem procura rito tradicional, que às vezes o cara fala, não tem ritos respeitáveis, digamos assim, né? Eu não consigo me identificar. Outra coisa que é interessante, né? Que vale a pena ressaltar aqui, é que eu notei que nas missas tridentinas nós temos muitos homens, cara. É uma coisa que o próprio Gugu fala, que as igrejas cristãs se tornaram muito femininas, né? E como consequência, os nossos padres também, Bem, porque eles também foram criados por mulheres, né? Tiveram aulas na escola com mulheres. Isso a gente conversou já aqui, isso afeta o cara que é criado por mulheres, ele vai poder também vira padre, pô. O cara vira pastor, enfim. Então, eu vejo que a missa tridentina consegue atrair muito mais os homens do que a missa nova, e isso não é uma discussão, né? É a realidade. Quem já frequentou missa nova e frequentou missa tridentina sabe bem. É o que eu tô falando. Mas, eu acredito que tudo aquilo que implique um pouco mais de esforço, você vai ter uma presença masculina ali maior.
Mas, assim, eu acho que é muito mais reflexo do nosso tempo, né? Da nossa década. Porque dessa geração, aqueles que tentaram se separar da multidão, que tentaram se separar enfim, do curso normal das coisas, as pessoas, a maioria deles era moleque, entendeu? Era homem, era cromossomo XY, entendeu? Era a galera que, tipo, ele falou, não, Sim. eu acho que eu não quero me parecer com isso daqui, não. Aí depois algumas mulheres vieram surgindo dali também. Sim, eu não tinha pensado por esse lado da questão do esforço, né? O homem, ele busca, parece que é algo intrínseco. É um troço que a questão é a seguinte, é em latim, eu não falo latim, você também, acho que você também não fala latim. Então, de certa forma, para tudo que o padre estará falando ali, você não vai estar entendendo nada. Então a coisa é muito mais introspectiva do que explícita, assim, entendeu? Você vai Sim, ter que refletir mais, você vai ter que olhar para dentro da sua alma, entendeu? e é uma coisa que você se sente obrigado a entender mais. Então, por exemplo, você consegue identificar um Pai Nosso, um Creio, uma Ave Maria. E, cara, assim, o rito em si é uma coisa muito bela. Em um dos momentos da missa, né? Todos se ajoelham. Isso é uma coisa também muito interessante, porque as pessoas se ajoelham com muita frequência no rito tridentino. É assim, é ficando em pé, sentado, ajoelhado, o tempo todo. É o tempo todo. Em nenhum momento você fica muito sentado, em nenhum momento você fica muito ajoelhado, em nenhum momento você fica muito em pé. É, então é mais dinâmica nesse sentido. Um dinamismo aceitável, né? Que a missa, o rito novo também é dinâmico, tem aquelas músicas, meio que louvores até, né? Nós podemos chamar assim, mãos para o alto, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é quando eles falam a minha culpa, a minha tão grande culpa, Grande culpa, sim. obviamente em latim, que eles batem o punho cerrado no peito 3 vezes como o Eren. Cara, é muito bonito você ver todas as pessoas fazendo isso. A minha culpa, a minha tão Minha grande tão grande culpa. culpa. Cara, você vê sinceridade naquilo. Você vê sinceridade. E aquilo que a gente conversava na, nos vídeos antigos, né? Que não é simplesmente se sentir bem, é o contrário. Não, eu tenho que me aproximar mais dessas pessoas, elas são um bom exemplo. Eu tenho que chegar nesse nível de profundidade espiritual. Tenho que estudar mais aí. Essa é a questão que eu ia falar. Você não entende nada, mas você pode estudar o missal, né? Existem os missais aí que você pode estudar, digamos assim, um roteiro da missa e você pode passar a entender. Ah, mas é decoreba. Ué, mas aprender qualquer língua, você tem que decorar o significado das palavras. É Aham. como qualquer outro idioma. Então, Repetição. sim, assim como na missa nova, você acaba sabendo já como é mais ou menos o roteiro conforme você vai frequentando. Eu lembro quando eu comecei a fazer catequese lá quando criança ainda, não sabia nada. E todo domingo você está lá, você participa e você aprende. Costumes, são costumes, né? Outra coisa positiva, que na verdade não tão positiva assim, né? Eu descobri que eu não sou imune às novas gripes. E eu fui acometido pela. Acredito que fui, né? Não sabemos e eu não vou fazer testes para saber, Quer né? dizer que o yakisoba te pegou, amigo. Fui pego. Não tem jeito. É mais aquilo. Estou com dores na cabeça, mas nada surreal, né? Mas não vou ao médico, não vou investigar, não vou pagar um teste de R$ 150 para Sabe uma coisa? ser violado via nasal por uma Vocês viram, né? farmacêutica que tá cagando pra mim. Cara, sabe uma coisa tipo, porra, meio sacanagem. É tipo assim, a galera sabe, a galera sente que tem um negócio errado. A galera já, tipo, o pessoal, não é nem questão de ser 100% de vacina, mas a galera que é anti-vacina light, no sentido de, essa porra aí de Coronavac eu não vou tomar, essa nova vacina da Pfizer eu não vou tomar, entendeu?
É uma parada que é desenvolvida em um ano e tal. Beleza, 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 tranquilamente. Aí, na primeira dose, o pessoal tava meio de boa. Na segunda dose, o nego já ficou meio assim. Na terceira, ninguém quer mais tomar. E aí, cara, é tipo, as coisas são, tipo, tão óbvias. Não óbvias no sentido de, tipo, o pessoal percebe que tem gente sofrendo, que tem gente tendo sintoma, tem gente tendo efeito colateral dessa parada aí. E a OMS vai lá e me manda a seguinte nota: ah, não, sabe por que as pessoas estão tendo mal súbito por aí? Que tá tendo aquecimento global, entendeu? E o pessoal acredita. E gente vai lá e, tipo, fala, não, é realmente, é verdade. Cara, jornalista é a pior raça que tem, cara. Jornalista chegando e fazendo uma lista de quantas outras vacinas as pessoas tomavam, né? Ah, não sei o quê, tétano é 3 doses, vacina tríplice viral, 54 doses, entendeu? Dando um número, tipo, de que, assim, as pessoas tomavam grandes doses de vacinas no passado. Só que ele esquece de citar que parte de algumas dessas vacinas, desses estudos aí, levaram 50 anos de testes. Outras levaram 90 e outras ainda são testadas até hoje, entendeu? Uhum. Para poder ser aplicado. Não é igual esse treco que o nego vai simplesmente só injetando na veia e, tipo assim, tendo que manipulação de RNH não tem estudo nenhum. É literalmente a teoria nova, sabe? E o pessoal vai lá e confia. Aí tipo assim, nego, atleta, né? Atleta de alto desempenho, morrendo de parada cardíaca. Gente que em teoria não ia morrer nunca, sabe? Pelo menos não do coração, né? Pelo É, menos não do coração. ia morrer de alguma, digamos assim, talvez até morresse, né, com alguma complicação no sistema cardíaco, mas seria algo assim, com 80 anos de idade, Uhum, que é mais relacionado à velhice, né, e não com as consequências, digamos assim, da vida dele de atleta, se levando sempre ao extremo. Algo assim, mas o cara não ia ter um infarto, por exemplo. O cara não. é, já existia casos assim, né, que o pessoal fala, mas é aquilo, os casos raros realmente, né? Não é todo dia que isso acontece. E como a gente tava conversando em off aqui, que a gente falou que, nossa, falar em off é tão. Ah, assim, a testosterona bateu lá embaixo agora. Me senti os frequentadores da Avenida Paulista. Mas o que a gente conversou nos bastidores, que para quem não sabe, um dos medicamentos aí que foi liberado recentemente pela Anvisa é a melatonina, é um hormônio do sono, e basicamente o remédio te induz a a dormir. dormir. Sim. E liberaram recentemente, e a galera do bem tá falando que a Anvisa é louca por liberar um negócio que mal tem teste, que tá sendo estudado ainda. Aí é aquilo que o Olavo sempre fala, tipo, a galera quer. Pô, você não pode escolher se você vai tomar um remédio que não. Já, inclusive já era comercializado com receita há muito Uhum. tempo, e assim você não tem casos, eu não vi, não fui atrás também, mas se tivesse acontecido, essa galera sensacionalista já ia falar claramente, né? Eu nunca vi nenhum caso assim de morte ou complicações na saúde da pessoa por causa o uso desse remédio isolado, né? Agora o cara que toma muito, isso aí é que vai pra qualquer remédio, né, velho? Que você toma uma overdose de medicamentos, é lógico que vai dar ruim. Mas eu nunca vi ninguém falando sobre consequências disso, assim, do uso moderado. Né? O comprimido é de 0,21 miligramas, cara. É bem fraquinho e a galera tá ficando louca. Agora, é a história de sempre, né? Pra eles tudo depende. Aquela história, pode ser. Você pode ter preconceitos contra cidadão A e cidadão B, mas o fulano não pode. Preconceito É, contra não vacinar. é. E aquilo, tudo que era teoria da conspiração, né? No passado, não Ai, cara. teremos terceira Sim, vacina. sim, 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 Temos, sim, as sim, sim. pessoas não sofrerão preconceito, pois não Sei. serão segregadas. Então Não. você, você segregar uma pessoa pelo povo que ela nasceu e pelo histórico Não é errado, pode. mas você segregar uma pessoa porque ela não quis tomar a vacininha, essa pessoa é o demônio. Essa pessoa é o demônio. Tudo bem ela entrar no seu país, praticar usura e tal,
Isso aí tudo bem. Agora, a pessoa não querer tomar uma vacina e ficar no canto dela ali trabalhando, estudando e tal. Não, ela está contaminando a cidade. Isso. Cara, é assim, é, certas coisas são feitas meio que no sentido da maldade mesmo. É, sei lá, é meio tipo, porra, tu tá vendo que o negócio faz mal, sabe? O negócio literalmente faz mal, mas Ô, Cacique, cortando sua linha de raciocínio, você acha que foi uma coisa que eu pensei aqui, talvez eu venha a esquecer, então vou falar agora. fala. Você acha possível essa galera do bem começar a pregar, praticar as coisas que eles falam na teoria de matar, por exemplo, No pessoas, desespero, eu acho que sim. num Acho que sim. futuro não tão distante assim, de No, o mundo está assim por culpa dessas pessoas? no desespero existe a possibilidade. No desespero existe a possibilidade. Tipo, se alguém conseguir convencer que as pessoas que realmente não tomaram vacina são uma grande ameaça e tal, e a culpa do seu avô ter morrido é porque aquele cara não injetou uma seringa no braço. Porque na África, não sei se você ficou sabendo, na África está acontecendo, né, não relacionado à vacina, mas algo que a gente sempre fala aqui, Uhum, essa questão racial de pessoas na África sofrendo por serem brancas, né? E as pessoas largam os negros argumentarem que a terra é deles. E expulsar, tratar mal, estuprar uhum. mulheres, né? Então, você acha que no futuro pessoas normais no mundo sofrerão um preconceito aí, algo parecido com um apartheid, assim? Pessoas normais como eu acredito que eu e você, as pessoas que nos escutam aí, acho que são Ah, pessoas meramente normais. Porque o que eu percebo aqui em São Paulo, né, em alguns lugares, por exemplo, bairros como a Consolação, né, ali na Rua da Fricaneca, Augusta, Paulista, que são lugares frequentados em sua maioria por pessoas uhum. LGTV, você se sente estranho. Você se Sim, sente um sim, estranho no sim, sim, ninho. sim. É, tô Você não ligado. consegue se identificar com nada. A vestimenta, a maneira de se falar, parece que eles falam outro idioma, a entonação de voz. Não tem aquilo que o pessoal faz piada com os japoneses lá, que todo mundo acha que as meninas japonesas falam como nos animes lá. Sim. Aí tem isso, os gays falam como se fosse um grupo. É outro idioma, eles criaram outro É, idioma. eles criaram uma identidade própria e tal. Cara, isso é É, muito louco, né? Isso é incrível. Ah, eu tava meio que conversando com a galera um tempo atrás, e aí, tipo, quando você tem a ausência do transcendente, né, tal, a gente sempre bateu nessa tecla, você precisa colocar outra coisa no lugar. Só que o ser humano normal, ele tem uma necessidade de se identificar, de pertencer a algo. Só que sem o transcendente, qualquer outra coisa que você faça como a sua identidade fundamental fica meio tosco, fica meio paia, fica meio ridículo. Um exemplo clássico é punk dos anos 80, punk dos anos 90, roqueiro. A galera que, né, durante essas décadas aí dedicava sua própria vida à existência de uma banda, né. Um exemplo atual disso aí é a garota que vive pelo K-pop e tal. Cara, se existe alguma possibilidade dessas pessoas fazerem, sei lá, um campo de concentração e colocar gente normal lá dentro, cara, não sei. Depende do quanto elas tiverem meios de poder para isso, ou seja, depende do quanto o sistema for dar ouvidos a ela. E aí também vai depender da fibra moral e do quanto as pessoas normais são capazes de suportar e aguentar. Que eu acho que no embate direto, uma das cenas muito boas, clássica de 2016, é quando foram passar o filme do Jardim das Aflições, numa universidade federal aí, e um cara sozinho, um cara sozinho que fazia karatê, botou 30 negros pra sair correndo num corredor fechado. Ele tava com a camisa do Bolsonaro, eu acho, eu não lembro. eu E lembro. aí, pois é, isso aí botou os caras pra mamar. Ou seja, no embate direto, essa galera nunca vai ter chance, nunca consegue muita coisa. Mas se eles tiverem meios de poder suficiente pra isso, eles vão continuar fazendo o de sempre, né? O de sempre era cancelar. Hoje eles não cancelam mais. Hoje a ideia do cancelamento já ficou mais. Já ficou, perdeu a graça.
Mas Isso pode evoluir pra algo pior, né? exatamente, exatamente. Como E apedrejarem aí a casa do sujeito, né? e O aí que tá, carro. o depende muito bem com o tipo de tribo que você vai se relacionar, o quanto você consegue manter sua discrição, a sua identidade secreta ou coisa do gênero assim. E, cara, é, o segredo é nunca dar muita atenção pra essa galera. Eles nunca vão prestar muita atenção em você se você não interagir com eles, entendeu? E com interagir, eu digo, não é na questão de não dar bom dia na rua, nem boa noite, de nem olhar na cara. É questão, tipo, de você não falar com eles se você não tem necessidade alguma, entendeu? Então, se você vai num bar desse, se você vai numa lanchonete, se você vai numa sorveteria, se você vai no centro onde tem esse tipo de pessoa, você faz o que você tem que fazer ali e você vai embora. Acabou. Uma coisa interessante é, assim, dois pontos. O primeiro ponto é sobre a questão os nossos grupos serem distantes, né, e desorganizados. E o segundo ponto é como o bom exemplo, a reta razão, Arrasta, ela arrasta. influencia. É. Uhum. Então, pensando aí nessa questão ainda do primeiro ponto, eu acho que é natural ser desorganizado e precoce, só que eu acredito que nós deveríamos ficar mais, digamos assim, na nossa, ali quietinhos, fazendo o nosso trabalho, cometendo os nossos erros, mas em pequena escala, não querendo sair legislando sobre a vida das pessoas, aí o grande Exatamente. público, Sim, sim, ficar sim. na nossa, que nem. Não estou me gabando, mas também não gosto de falsa modéstia, mas eu acho que o que a gente faz aqui, coisas derivadas disso, ou a nossa também pode ser considerada uma derivação de outras coisas que estão sendo feitas, eu acho que é uma iniciativa legal, que são poucas pessoas falando para poucas pessoas, e aqui as pessoas têm um certo grau de acessibilidade a nós e, por exemplo, é possível conversar comigo, né? E até com os outros membros no comentário, por exemplo. Então, eu já cheguei a conhecer um- uma pessoa que não, lógico, não nos ouvia por aqui, mas conhecia o outro tipo de trabalho que eu faço no YouTube. E me conheceu, hoje a gente é amigo pessoal aqui em São Paulo. O cara frequenta a minha casa, frequenta a casa dele. Então, é possível se aproximar de boas pessoas. Mas eu acho que tem que ser algo mais silencioso e a longo prazo. Talvez os nossos filhos venham com uma mentalidade muito boa, se a gente E tiver assim, paciência. você ganha muito mais quando você tenta fazer um convite de alguém à missa. Claro, nem todo mundo vai aceitar. Mas você consegue arrastar um amigo seu pra missa, você e ele vai, ele assiste aquilo ali, do que, cara, tu fazer um textão no Facebook sobre a Rerum Novarum, entendeu? Aham. Sobre encíclica papal. Não, Você sai uma tarde pra conversar com um cara e vocês a entram, sua por presença com acaso, ele. Exato, a por sua, acaso vocês entram no exato. assunto. Aí chegamos na outra questão do exemplo, arrastar. Tem trabalho com um rapaz que ele tem aquele. Eu vejo também, isso me mostra o quão baixa a sociedade se tornou. Que ele é como a maioria dos homens, aquele pensamento de, eu brinco com outras, eu sou casado, mas eu brinco com outras mulheres, eu comento sobre o corpo de outras mulheres. E nem tô falando do que falam aí, esse cara é mecanicista. Não tô falando nesse sentido. Tô falando da baixeza mesmo do espírito do homem, se comportando como um selvagem, um cachorro no cio. E os demônios se alegram muito com esse tipo de coisa, porque nós ficamos muito parecidos com eles nesse estado, né? Entregue ao apetite da carne. O cara chega saliva vendo o glúteo de uma mulher. E aí, só o fato de eu não dar abertura pra ele conversar sobre essas coisas, ou ele fazer uma piada aí, eu. Isso aí, cara. Mudar o assunto, o cara já, putz, acho que eu falei besteira. Aí tanto que chegou um momento que o cara falou assim, nossa, Dart, você é diferente, né? Não sei o quê. Aí eu falei pra ele, cara, a gente já conversou várias vezes, você sabe o que você faz é errado. Você faria isso na frente da sua esposa? Não. Você sabe que é errado? Mas eu não consigo mudar, ela me conheceu assim. Não, não é assim que funciona, né? Eu não consigo mudar. Você vai falar isso pra Deus? Porque ele se diz católico e tal. Aí Uhum. aos poucos, é uma coisa.
Não é da noite pro dia, entendeu? E eu consegui diagnosticar que o cara é uma boa pessoa. Como você consegue diagnosticar se a pessoa é uma boa pessoa ou não? Você tem que ser uma boa pessoa, porque assim você vai ter parâmetros. É igual como que eu sei que uma pessoa é confiável? Sendo uma pessoa confiável. Aí você fala assim, nossa, quais foram os caminhos que eu caminhei pra me tornar uma pessoa confiável? Bom, eu não falava muito da vida dos outros. Eu até sou uma pessoa interativa, mas eu sei os limites. E assim você vai. E assim você começa a diagnosticar as pessoas, se elas têm essas características também. E foi Você assim que eu. consegue perceber, né, se aquela pessoa tem os mesmos caminhos que você ou não. Claro, é o que a gente sempre fala, por exemplo, sobre as mulheres. Porque você percebe o que a galera chama de red flag. É a mesma coisa, pô. Você já conhece, você tem um padrão ali. Talvez você já tenha até convivido com uma. E quando uma mulher repete os mesmos traços ou traços parecidos, você fala, opa, tô fora. Você pula do barco, às vezes as coisas para as pessoas boas, né? E você tem que ter paciência, que às vezes a pessoa é boa, mas ainda tem vontade de melhorar, você tem que ter mais paciência com ela. E aí que tá, até que ponto, a história dos. É difícil, né? O negócio de São Francisco de Assis, de querer amar, querer mais amar do que ser amado. E é assim que a gente caminha a nossa vida, tem que seguir por esse trilho. Aqui a gente sempre fala aqui, você vai focar nas pessoas que não querem mudar? Não dá, pô. Senão a gente vai ficar chovendo no molhado. Teve até uma, não sei se você ficou sabendo, né? Viu alguma coisa assim, uma discussão, de novo, vira e mexe os católicos, meio que uma cisão, né? Os caras falando de prostitutas, uma mulher que se deita com vários homens e que fala que quer mudar, o homem deve aceitar ou não. Meu Eu penso amigo. que o homem pode ter o direito de escolha, ué. Não é pecado. Eles falam assim, não, mas e os homens que se santificaram pelo perdão a mulheres adúlteras, prostitutas, né? Ai, 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 Pô, ai, ai. então você tem um caso também, por exemplo, de Salomão, que no Antigo Testamento fez coisas abomináveis com várias mulheres e foi perdoado porque era a lei da época, entendeu? Agora, ge- hoje o demônio, obviamente que é como diz o nosso querido Leandro Carnal, ele fala que é o primeiro empreendedor, né, da história, ele é sutil. Então, por exemplo, coisas que não se fala muito, inclusive na igreja, a igreja chama de julgo hereditário, já há uma teoria aí, da galera, sobre microquimerismo, né? Microquimerismo. Então, as mulheres que têm vários. Não é me converti e tudo acaba ali. Exato. Cara, Santa Maria Egipcíaca. Santa Maria Egipcíaca é o exemplo dessa galera aí, pra entender que não é simplesmente passei no carrossel, me converti, agora sou de Cristo. Não. Santa Maria Egipcíaca, a história dela é boa, cara, porque ela era prostituta e do nível mais baixo possível, porque ela já não chegou um momento na vida dela que ela não fazia mais pelo dinheiro, ela fazia pelo prazer. Pelo prazer do ato e pelo prazer de fazer os homens adultos, né, se tornarem adúlteros, né, traírem suas esposas com ela. E chegou num nível em que ela já estava entrando em barco de peregrino, cara, em barco de peregrino para tirar a santidade dos caras. E ela ia lá e fazia aquilo de propósito. Olha o nível Até que que essa mulher tava exa sugestionada já. exatamente, exato. Até um dia que eu não sei se foi o próprio Jesus Cristo ou algum santo ou Jesus ou um anjo concedeu uma visão a ela que ela viu como é que estava o estado da alma dela, né. Meu amigo, quando ela viu a visão do inferno e do lugar onde ela estava, começou a mudança. Ela falou: "Não, isso aqui não é legal não". Só que como é que ela foi mudar? Ela foi pra igreja, tomou banho e achou um marido pra casar? Não, cara. Ela foi pro deserto. Viver isso é o arrependimento de uma vida inteira de prostituição. Não é Andressa Urach não, cara. Não E é André. aquilo, ela conseguiria. Vou me santificar agora. Eu vivi a minha vida inteira pelo sexo, mas agora só o sexo como prazer. Agora eu vou usar o sexo como um fim de procriação, filhos para o céu. Como que ela Duvido. vai virar essa chavinha? Não, não, não. É Senão como a senão maioria das mulheres, né? As mulheres têm exa filhos, tal, e traem os maridos. se isso fosse possível, esse teria sido o destino dela e não o contrário. E não a castidade total, a abstenção total.
E outra, por exemplo, se você usar o exemplo de santas, por exemplo, que eu não conheço nenhuma que fosse prostituta e depois veio a se casar, também seria inválido porque tem santas que casaram virgens e se santificaram por meio que eu sempre fico bajulando aqui, eu bajulo mesmo porque pra mim é o exemplo de mulher, o que foram as mulheres que se aproximaram mais de Maria, mulheres que se santificaram por meio do matrimônio, obviamente que eu não estou aqui, por exemplo, eu tenho devoção por Santa Teresa d'Ávila, que uma santa que não se casou, Santa Teresinha, mas o que é necessário hoje em dia, o que seria mais necessário é que os padres falassem mais a respeito dessas mulheres que se santificaram por meio do matrimônio e que se guardaram até o matrimônio. E que E aí, suportaram maridos ruins, inclusive. É isso que eu falo pra minha e esposa cara, aqui. esse é o problema, né? Porra, exatamente, suportaram maridos ruins, né? Mulheres que viveram matrimônio. Aí o pessoal vai perder tempo tentando desconstruir feminismo, cara, ao invés de ensinar seu caminho da santidade, que já é um remédio, que já é o suficiente, já basta. Tipo, tu não precisa pegar a teoria da Simone de Beauvoir e vou falar, só tá vendo aqui, mulheres? Não façam isso aqui, mulher. Não, cara, não faça É porra, uma não. coisa muito melhor, Cacique, do Exato. que as pessoas que tentam desconstruir o feminismo, porque o que tem acontecido é que as pessoas têm caído na seita de antifeminismo. Ficar buscando tantas respostas nesse tipo de coisa Sim, sim, que as sim. mulheres caem criam uma nova onda feminista light, que não se enxerga como feminista. Quer trabalhar, né? Obviamente, torna a dizer trabalhar. Eu entendo o Plínio Correia falou sobre isso no livro Mulher no Século XX, que a Revolução Industrial tornou o homem mais fraco e obrigou a mulher a trabalhar, fez com que o salário do homem não suprisse as necessidades de uma família, né? E, infelizmente, hoje em dia poucas pessoas conseguem suprir as necessidades de uma família, né? Talvez eu acredito que as pessoas conseguissem suprir mais se elas fossem menos materialistas, então se elas buscar e se as famílias fossem mais unidas também, né? Tivessem mais comunidades, então tivesse aquilo de, olha, eu preciso coisas simples no dia a dia que hoje eu vejo que faz uma grande diferença, né? Que é, olha, eu preciso montar uma coisa e eu não tenho condições de pagar. Você pode me ajudar? E os caras vão lá, bebem uma cerveja e montam uma, Exato. uma mesa na casa do cara. Putz, cara, eu tô precisando de tal coisa, tem como você me ajudar? É uma conversa que não tem que chegar aos ouvidos das mulheres, né? Porque mulher estraga esse tipo de coisa, né? Seu marido pede coisa pro meu, não sei o quê. É. Fica entre os homens, né? Você convidar o seu parceiro aí de comunidade a ser o padrinho do seu filho, né? Esse tipo de coisa cria laços e fortalece. Faz com que talvez você chegue ao ponto de coisas que, por exemplo, o Tiba já mostrou no canal deles lá, da Déia do Tiba, de famílias que compraram terrenos lá no interior do sul e vivem em comunidade. O cara ali cria galinha, o outro cria vaca, e a gente faz uma espécie de troca equivalente aqui, te dou leite, você me dá ovos, e os caras vão vivendo a vida. Tem um trabalho, mas as necessidades do trabalho do cara, o cara pode trabalhar só os fins de semana, trabalha 3 dias porque ele só tem que comprar as coisas que a terra não pode lhe dar, ou coisas que ele tem dificuldade em plantar, né? Então olha quanta coisa pode ser feita, né? Mas assim, não existe facilidade. Em nenhum dos caminhos, em nenhuma das vidas vai ser fácil. Todas vão ser difíceis, obviamente. Sim. Então, não vai selecionando aí, achando que vai encontrar a mais de boa, mais confortável, a melhor, porque não tem não, cara. Outra coisa, outra dica pra quem tá escutando é o seguinte, sempre ter o maior nível de habilidades possíveis. Saber desmontar um ventilador, saber de trocar um chuveiro, saber mexer numa fiação elétrica, saber fazer essas coisas. Sobretudo, saber mexer no motor do seu próprio carro. Isso é importante. Porque a maioria das pessoas hoje não sabe fazer isso. Muita gente não faz ideia de como faz essas coisas. Tem gente que não sabe trocar torneira, entendeu? Tem gente que não sabe trocar nada. E você aprender isso te dá independência, entendeu? Sim, eu acho esse tipo de coisa importante. Por exemplo, eu tô me aventurando agora a montar móveis, né? Nenhum dos móveis que eu comprei recentemente, né? Agora que eu me casei,
como o pessoal fala, game over, né? O Betinha casou, não sei o que, será chifrudo? Como os caras falou, Achou a honradinha? achou uma honradinha. Montei tudo que eu comprei de móveis, escrivaninha para computador, livreiro, mesa, guarda-roupa, tudo eu montei. Só o guarda-roupa pediu a ajuda de um amigo, né? Que é uma coisa maior. A mulher não vai conseguir, e eu não tenho filhos homens, né? Espero um dia ter para escravizá-los. E, e também tem essa, né? Já pulando de assunto para um assunto mais importante, os filhos crescem, cara. Os anos passam rápido, rápido. Passa, Daqui a pouco o passa moleque muito tá com rápido. 14 anos, 14, 13 anos, você pode colocar o moleque para fazer ser jovem aprendiz, fazer algum tipo de trabalho, coloca ele para aprender marcenaria, robótica, o que o moleque tiver interesse, velho. Incentiva. Só faz com que ele tenha gosto por um esporte, mas se você notar que ele não vai ser um grande atleta, cara, já desilude ele cedo, pra ele não ficar. Até que nem eu, por exemplo, e boa parte das pessoas, que até os 18 anos tem a esperança que você vai ser um jogador europeu de sucesso. E perder muito tempo da vida dedicando ao esporte. Por exemplo, eu treinava aí 3 a 4 vezes por semana. Perdia. Assim, não foi uma perda de tempo porque era um esporte, né? Obviamente. Mas ninguém incutiu na minha cabeça de maneira acertada, porque você tem que saber falar com uma criança. Uma criança não vai entender, cara. O moleque vê as coisas na TV, ainda mais nos dias de hoje. Não é você falando assim, ó, você desencana de sair, moleque. Isso aí não é pra você. Você tem que saber conversar com o cara. Pra ele desencanar e praticar como lazer. Ele pode ter amor por esporte, legal. Mas, ó, você vai ser um entusiasta do esporte. Tá? Não quero ver você dedicando sua vida a chutar uma bola. Se você não tem aptidão pra isso, né? Que a gente sabe que a maioria não tem. E mesmo que tiver, dificilmente o cara vai chegar à vida profissional. Então a gente tem que focar, como o Cacique falou, eu acho muito importante isso. Aprender. E não é difícil, cara. Só que tem que colocar a mão na massa. Não pode ter medo de errar. Inclusive, cozinhar também, cara. Cozinhar você tem que aprender a fazer essa porra aí. Eu sei que é meio nojento, eu acho meio nojento às vezes, mas é necessário. Fazer um churrascão de respeito, que é interessante também você saber. Porra, Cara, cara. eu Peixe descobri é um um. troço nojento. Eu descobri recentemente um grupo no Telegram que tem só receitas naturais pra curar doenças, cara. Seu médico nunca vai Ei, falar isso. olha a Big Porque. Pharma. A Big Pharma escutando esse áudio agora. Vamos pegar, Eduardo. Ai, 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 ai. Porque os caras pegaram o ofício aí, a especialidade de. ah, como se dá o nome, aquela área da medicina que, que trata as coisas de maneira homeopática lá? Homeopata, né? Homeopatia. Homeopatia. E acabaram com isso aí, né? Tipo, dar uns remedinhos manipulados lá, Aham, sim. entendeu? Mas as pessoas estão. Coisas na natureza, sabe? Ou pelo menos produtos com pouca intervenção humana, sabe? Tipo, um óleo de coco. Essas coisas que tem pouca intervenção humana pra curar várias coisas, cara. Lógico, você não vai. Estou com hemorragia. Vou colocar uma folha de bananeira. Não vai. Desce o chazinho pro pai. Não vai adiantar, né? Mas tem muita É. coisa lá. Tipo, eu não sabia que a folha de babosa resolvia muita coisa. E é uma coisa que nossos avós, era uma sabedoria que nossos avós tinham, né, cara? E Eu lembro de, funcionava, eu mano. lembro E de o uma vez que pior eu que me é isso. queimei. Eu lembro de uma vez que eu me queimei com sopa quente, aí pô, passaram folha de babosa e aquela porra funcionou, cara. Esse que é o pior, funciona. Só que desprezam isso. Como vocês acham que o nosso querido Unabomber estava vivendo lá? Ele fala isso no manifesto dele, né? E não Aham. só ele, o Turro também fala, né? Dessa importância da conexão com a natureza. E usar essa sabedoria indígena, né? Que os indígenas. A única Inclusive. coisa boa que os caras deixaram. É Porra, verdade. todo o resto é Idioma, adultério e assassinato de criança. Falo mesmo, é isso. rituais satânicos. É. E falando nisso, tem uma questão interessante, né? Que o professor Gugu estava falando a respeito, que essa conexão com a natureza é interessante. Se você parar para pensar
um cara que passa a viver no mato, será que ele consegue viver uma vida contemplativa o resto da vida? Talvez ele consiga porque ele tem um comparativo, mas você já consegue imaginar um índio parando e falando, cara, que céu bonito? Pra ele é corriqueiro aquilo. Tanto que ele se impressiona com o quê? O inverso, né? Tanto que Ó, eles se impressionaram com as caravelas. com Uma as caravela Hilux. para um português é tipo, uau, uma caravela, legal. É. Lógico, eles não são. Só foram dotados de uma inteligência superior com a vinda do. Pelo menos aqui no caso do Brasil, com a vinda dos portugueses, né? Uhum. E dirão que eu estou sendo preconceituoso agora, neste momento. Porque, segundo o multiculturalismo, não existe isso, né? As culturas são equivalentes, então você esfregar pauzinhos para acender uma chama é uma coisa Cara, tão grandiosa. é Diga, o que cara. eu falo. Não adianta você fazer taça de ouro, construção de prata, espelho, essas merda toda, adorno pra cacete, brinca, pepita de ouro ser peteca pra criança brincar na rua, se você não tem aço pra proteger a riqueza, cara. E se você não conseguiu desenvolver o aço, quando uns caras lá no norte do mundo, lá no meio da porra do negócio nevado, conseguiu fazer aço, acabou, família. Você vai todo mundo morrer. Se não tem aço, vai todo mundo morrer, cara. Não adianta, somos um povo muito rico, intelectual e bacana. Mas você não tem a ferramenta necessária, que é o literal aço. Acabou, cara. Você tá fadado a ser conquistado. E foi isso que aconteceu. É que você tem a matéria-prima, mas você não tem como forjar aqui, Você você não. não tem como manejar a seu bel prazer do jeito que Aí você os caras me quiser. vêm, não, mas é porque os Maia tinham uma espada feita de obsidiana. A obsidiana corta muito mais que aço. Tô vendo. Bacana. Tá legal. Isso, Os a caras com culpa aço disso é do filme derrotar. do. A culpa disso é o filme do Pantera Negra, cara. Exato, meu Deus, cara, exatamente. Será que é Exatamente. essa grande contravenção do filme do Pantera Negra? Queriam Não, passar esse discurso talvez, a um talvez. povo Até primitivo hoje, com. Que é em até aspas hoje, primitivo. até hoje eu vejo gente do Brasil, que é do movimento negro e tal, Caramba 4, postando frase do Killmonger, falando: me jogue ao mar, como os meus antepassados fizeram e se recusaram a viver a escravidão. Aí os caras, tipo, ai, literalmente eu, literalmente eu. Não dá, mano, não aguento não. Cara, Hum. eu acho que é isso, né? Conseguimos falar sobre muitas coisas deveras interessantes, penso eu, né? Não sei o que a galera acha aí. Deveras interessantes. Ah, tomara que eles achem deveras interessantes. E chegaram até Pô, aqui, é, provavelmente eles acham. eu achei engraçado que o pessoal falou: Meu, vocês falam sobre Cristo e falam sobre outros assuntos. Vocês são os poucos canais, um dos poucos canais que fazem isso, né? Até nosso querido Dando a Noura, acredito que não esteja fazendo mais esse tipo de coisa. Cara, Inclusive, eu não vejo vídeo desse cara há anos, eu não, cara. eu não vejo vídeo desse cara desde 2019. Literalmente, desde a metade de 2019. Porque cara, tipo assim, na época tinha todas as questões políticas e tal, mas hoje tem algo muito mais importante do que isso, mais relevante, que é a questão da ideia do caráter, né, cara? Que você não pode mudar de lado tão rápido assim. Você não pode cuspir na cara das pessoas, você chama de aliado tão rápido assim. Independente daqueles caras prestarem ou não. Existe etapa, existe nível para até que as coisas sejam se desengringolando, assim, uma amizade seja desfeita, uma posição seja trocada. Não é da hora, não é um estalo assim, uma push. Você Não, perca o respeito por um professor. exatamente. E o cara simplesmente virou da noite pro dia e fez tudo o que ele fez. Não só com o professor em questão, né? Mas com absolutamente todo mundo que ele chamava de aliado, irmão de batalha, essas coisas. E aí você vê, isso é característica de canalha. Isso é estirpe de canalha. E tosco, né? É tosco. E aí, esse é o problema, né? Porque quando você tem esse tipo de comportamento, fica difícil não acreditar que o cara realmente não saiu com o traveco. Por mais que seja só piada, é uma piada que encaixa muito bem. Pelo tipo de pessoa que ele é, entendeu? E pela forma como ele surtou. Pela forma como ele surtou. E
Outro exemplo que eu acho extremamente esquisito, mas pelo menos aí tem um fundamento por trás, de certa forma, é a questão do próprio Moro. A forma como o Moro saiu, se desfez do governo, se desvencilhou e tal, tal. Hoje, eu vejo uma foto do Moro, ele cruza os braços da mesma maneira que o Bolsonaro cruza. E aí você fica vendo como literalmente o Moro é CIA. 100%, esse maluco é 100% CIA. Valendo, 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 valendo. Para os meses que virão, você vai ver ele cada vez mais imitando fisicamente, né? As mesmas poses que o Bolsonaro, você vai ver isso. Mas ele não tem energia que o cara tem. Não tem. Ele a dicção dele é uma merda, a voz dele é baixa, o olhar dele é frouxo, mas enfim, é isso aí. Não passa firmeza, né? Então, finalizamos aqui mais um episódio desse podcast desprezado pelas. Desprezado não, não, desprezado, olha Não pode nem lá, falar assim, né? né? Já caiu, voltou 54 vezes e ainda tem gente que ouve, então não é É desprezar, é verdade. É, respeito com a sua criação, senhor Eduardo. é verdade. Esse podcast aqui que mostra ser uma baioneta da ira divina, os emissários da ira celeste ainda se mantêm de pé. Uma baioneta no coração do moleque. É, Maio no coração de Moloch. Cara, isso, falando em coração de Moloch, tipo, ano passado, o único artista que eu lembro que chegou a morrer foi a própria Marília Mendonça e tal, Caramba 4. E é muito louco, né? Tipo, ela não é a única, já tem vários aviões famosos que caíram aí e tal. Mas ela é um exemplo de alguém que ganhava bastante dinheiro. E não precisava estar fazendo o show que ela fez lá em Minas Gerais, né? Ela não precisava daquele show. O show que o avião dela caiu, ela não precisava fazer, ela já tava bem. Só que uma coisa que marca a classe artística atual, e influencer também, é que todas elas vivem para servir o entretenimento. E o entretenimento meio que tá se tornando uma entidade em que as pessoas que trabalham com isso não têm tempo para parar, para descansar, elas não podem, elas estão o tempo todo correndo. E eu lembro de uma coisa que era engraçada, cara, que antigamente a briga era pelo próximo álbum ou pelo próximo disco de ouro, disco de platina, isso aí é velho. Hoje, os caras produzem um ritmo tão acelerado pra estar no top 1 do Spotify, cara. No top 1 do Spotify, maluco. Tipo, um aplicativo matando gente, literalmente, com rotina de trabalho e a galera, tipo, só pede mais, só pede mais. E, tipo, vai ter mais gente que vai continuar morrendo por esse ritmo absurdo de trabalho e sem sentido algum. As pessoas não precisam mais e tal. E é absurdo como indiretamente o público sacrifica seus próprios ídolos pelo deus entretenimento. e essa galera, é o que a gente sempre fala que os grandes artistas são todos quebrados, né? Recentemente foi até o Cacique que comentou lá o episódio daquela artista, como se pronuncia o nome dela, Cacique? É Billie Eilish, Billie Eilish, sim, sim. né? Que ela tem problemas aí com. Teve, né? Provavelmente tem, né? Mas ela não vai falar isso. Com pornografia e masturbação. E olha só, os pais dela são figurões de Hollywood. Será que é apenas uma, Cara, uma coincidência? eu tô tão chapéu de alumínio que apareceu um vídeo da Zendaya de 11 anos atrás no YouTube. Parece que foi o primeiro vídeo dela que ela fez no YouTube. E eu parei pra ver. A seção de comentários é totalmente bloqueada. E eu vi aquela garotinha ali. Provavelmente a devia ter uns 14, 13 anos e tal. 11 anos atrás. Coisa do gênero assim. E, cara, eu fico olhando aquilo e falo, mano, isso aqui é 100% MK Ultra. 100% MK Ultra, porque não faz sentido como uma garota comum, literalmente igual a várias outras que tinham na época, provavelmente tinha uma garota igual a Zendaya na minha sala, e aquilo vira celebridade de Hollywood, entendeu? Sem carisma, sem Exatamente, talento, absolutamente sem nada. sem beleza. Até Ela é uma garota normal, né? Não tô dizendo que ela é. o ponto Né? exato, esse é o ponto. A galera acha que o pessoal chama a Zendaya de feia. Não, a Zendaya não é feia, Ela só ela não é serve pra bonita. ser a MJ. Exatamente, ela só não é tão bonita quanto uma celebridade seria. A beleza dela é normal. E aí essa coisa que eu acho mais engraçada que é o seguinte, que ela é colocada lá e o pessoal fica adorando ela o tempo inteiro, só pra mulher mediana se sentir normal, se sentir uma Eu celebridade poderia também. ser a mulher de um superhero. Exato, eu poderia ser a mulher do Tom Holland.
E o Tom Holland, que não é lá essas coisas, até ele tem mais carisma de galãzinho do que ela, cara. É muito esquisito, cara. É muito esquisito. Mas esse é o meu range contra a Zendaya. Olha só, mais uma contravenção. E assim, vamos finalizar com a antiga inscrição numa vitral da Catedral da Alemanha, numa catedral na Alemanha. A gente sempre fala isso aqui, mas é interessante fazer para aquelas pessoas que estão nos escutando pela primeira vez. Então, tu me chamas de mestre e não me obedeces, de luz e não me vês, de caminho e não me segues, de vida e não me desejas, de sábio e não me escutas, de amável e não me amas, de rico e não me invocas, de eterno e não me buscas, de justo e em mim não confias, de nobre e não me serves, de senhor e não me adoras. Se eu te condenar, não me culpes. E lembrem-se, como nosso querido gordinho Chesterton dizia, que só uma coisa morta segue a correnteza. É preciso estar vivo para contrariá-la. Olha só, senhores, é assim que a gente termina. Fiquem com Deus. Até a próxima, amigos. Até a próxima. Amém. Muita gente é contra a utilização de cobaias para o trabalho científico, mas infelizmente alguns animais têm que morrer, têm que sofrer para que a ciência seja construída. Eu sei que talvez alguns de vocês podem estar aí do outro lado da tela agora, ai, nada a ver, mas se eu não usar o rato, eu vou ter que usar a tua mãe.